Os moradores do Grande Colorado, Contagem e Boa Vista vivem um conflito fundiário que se arrasta há mais de 10 anos. Desde o surgimento da empresa urbanizadora Paranoazinho, que os moradores da região perderam o seu sossego, passaram a ser assediados por essa empresa que quer a todo custo cobrar novamente pelos imóveis. A nossa região é uma área particular e a empresa insiste em querer impor aos moradores um processo de regularização que não preserva os direitos que nós adquirimos. Direito de condomínio fechado, as infraestruturas que os moradores custearam, e nesse conflito ela tenta usar o processo de regularização para nos emparedar, para forçar os moradores a aderirem, para não perder seus lotes, para não perderem seus imóveis. E nessa guerra nós temos que lutar contra a mentira. São divulgadas diversas mentiras. E para combater isso nós vamos fazer uma série de vídeos esclarecendo essas mentiras e falando a verdade dos fatos. Então vamos esclarecer uma grande mentira que está sendo divulgada pela empresa. Pega na mentira, pega na mentira. Está sendo divulgado a mentira que os síndicos impediram a entrega de correspondências enviadas pela empresa. Isso é uma grande mentira, porque nenhum síndico impediu entrega de correspondência nenhuma. O que aconteceu foi que a empresa mandou cartas registradas para serem entregues aos moradores dos condomínios, e dentro dessas cartas havia cópia do contrato e propaganda da empresa. Só que a empresa não colocou no destinatário os dados completos do proprietário. Ela simplesmente colocou ao morador do lote X, ao morador do lote Y. Só que uma correspondência registrada, ela precisa ser entregada para uma pessoa determinada, porque o correio registra e exige do condomínio o registro de quem vai receber a correspondência. Então essas correspondências, elas foram elaboradas de forma incompleta. Então muitos síndicos, diante da falta de condição de identificar quem seria o destinatário dessas correspondências, promoveram a devolução aos correios, como acontece com qualquer uma outra carta registrada que venha com os dados incompletos. Só que a empresa usou essa estratégia para ajuizar ações na justiça contra os síndicos, e usou argumentos mentirosos, usou argumentos que os síndicos haviam violado essas correspondências, que os síndicos haviam retido, que os síndicos haviam sumido com as correspondências, as coisas mais absurdas. E ajuizou ações na justiça, aonde os síndicos compareceram, e ficou comprovado que ninguém havia retido nada, que ninguém havia desviado nada e que ninguém havia violado nada. Nem um síndico teve dificuldade em esclarecer isso na justiça. E a justiça, de uma forma muito estranha, a gente tem acontecido coisas que são bastante questionáveis, que a gente fica pensando assim: por que a justiça manda o síndico entregar a correspondência para uma empresa particular que não tem um destinatário? Nós já começamos a ficar preocupados sobre essas decisões judiciais que têm acontecido, e nós temos que ficar atentos à justiça, porque estão querendo usar a justiça para intimidar os síndicos. Então essa história de que a empresa teve que prorrogar o prazo do tal edital por conta do desvio da retenção de documentação pelos síndicos é uma grande mentira, é uma grande falácia. E além dessa, existe muitas outras. É uma grande falácia dizer que mais de 3.300 pessoas aderiram a esse contrato aí com a empresa. Também é mentiroso isso, porque a empresa fez show sertanejo, a empresa colocou carro de som,
a empresa colocou estandes, a empresa colocou pessoas para trabalhar, colocou moradores para trabalhar para ela, fez pizzas, fez no show sertanejo era comida de graça, bebida de graça, e nem assim as pessoas compareceram. Então as pessoas não estão comparecendo, não é porque não estão tendo acesso às informações. As pessoas não estão comparecendo e não estão aderindo porque as pessoas não concordam. Não concordam com a forma que as coisas estão sendo feitas, não concordam com as cláusulas desse contrato que é abusivo. Então essa informação de que os síndicos impediram a entrega de informação, ela é mentirosa, ela é caluniosa e é mais uma mentira dessa empresa. Pega na mentira.